crianças! A história de hoje se chama Resgate Milagroso. O verso para decorar está no livro do Êxodo, no capítulo 14, verso 13, e diz: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. A mensagem é: Deus tem um plano e sempre cuida de mim. Uma brisa refrescante soprava do Mar Vermelho. Aser apreciou a oportunidade de poder descansar suas pernas doloridas. Os últimos dias tinham sido agitados. O cordeiro morto, o sangue espalhado sobre os umbrais da porta, depois o cordeiro assado e comido com ervas amargas. O cordeiro tinha sido a última coisa que eles tinham comido no Egito. Ele relembrava o restante daquela noite, o Senhor passando pela terra do Egito e matando o primogênito de cada lar. Ele tinha ordenado aos israelitas que deixassem o país imediatamente. A confusão de empacotar coisas e partir no meio da noite, não sabendo para onde estavam indo, e a percepção de que o próprio Deus estava guiando, a nuvem de fogo à noite que se transformava em coluna de nuvem quando o sol nascia, ufa, foi muita coisa. Agora, a nuvem tinha parado junto ao Mar Vermelho e os israelitas estavam aproveitando para descansar. Aser estava imaginando o que aconteceria a seguir. E ele não precisou esperar muito tempo. Aser e outras pessoas ficaram em pé, viram à distância uma nuvem de poeira e ouviram o ruído de um poderoso exército. O coração de Aser pulsava forte. Faraó devia ter mudado de ideia. O exército estaria vindo para levá-los de volta ao Egito? Então o pânico se espalhou através da multidão. Aser observou como a nuvem que estava junto ao Mar Vermelho se movia. Ela passou por sobre os israelitas e continuou em direção ao deserto. Finalmente repousou entre os israelitas e os egípcios. Moisés caminhou até a margem do Mar Vermelho e estendeu o seu cajado sobre as águas. A princípio fraco, depois mais forte, Aser sentiu um vento soprar em direção à água. Espantado, ele observou o vento soprar a água para longe. Isso deixou um caminho seco através do mar. As pessoas alegremente avançaram. O vento continuou a soprar, deixando um caminho seco, enquanto milhares de israelitas avançavam pelo leito seco do mar. Aser se apressou para seguir os outros na travessia do leito seco, com um muro de água de cada lado. A coluna de fogo iluminava o caminho. Durante toda a noite, a vasta multidão de israelitas se apressava para atravessar o mar. Até a última pessoa alcançar o outro lado, eles podiam ouvir o exército egípcio. Aser olhou para trás para ver o exército se aproximando, mas algo maravilhoso estava acontecendo. As rodas das carruagens estavam se soltando. Havia muita confusão e depois pareceu que os egípcios estavam tentando dar meia volta para voltar para o Egito. Moisés se dirigiu à margem do mar. Enquanto amanhecia, ele estendeu o braço em direção ao mar. As águas se juntaram novamente. Em um instante, os sons do exército egípcio silenciaram. Os cavalos, os soldados, os carros, tudo ficou debaixo d'água. Os israelitas permaneciam mudos, espantados demais para dizer qualquer palavra. Então, houve uma explosão de alegria e eles diziam: cantarei ao Senhor. Eles gritavam: o Senhor é a minha força e a minha canção. E Aser se juntou a eles cantando com toda a sua força: Deus o salvara.